mês de setembro traz consigo a cor amarela. O Setembro Amarelo tem o intuito de conscientizar e levar à prevenção do suicídio, já que os índices de suicídio de morte voluntária por dia são altíssimos. Um problema de saúde pública que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de suas vítimas é o suicídio. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia. Taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideia suicida. Trata-se de um problema que se pode prevenir. Diversos fatores podem impedir a detecção precoce e, consequentemente, a prevenção do suicídio. Nós precisamos classificar o suicídio em duas etapas. A primeira etapa, que é a questão do pensamento, nós chamamos de ideação suicida, que é quando o indivíduo começa a ter pensamentos relacionados à morte, a sentimentos de desvalia, de desamparo. Só que nesse nível fica só a questão do pensamento, né? Não é a parte mais preocupante, porque nós podemos viver aí algum momento, né, em que esses pensamentos podem ocorrer. Mas o que é realmente preocupante quando a gente fala do suicídio é a segunda etapa, que é a etapa do planejamento, que é quando a pessoa começa a planejar como, quando e como isso será feito. Então, o planejamento ele também se divide em dois momentos, que pode ser uma tentativa violenta e não violenta. Então, o método não violento ele pode ser feito por meio da ingestão medicamentosa, né, pela inalação de gases e por cortes superficiais. O meio de planejamento violento é quando a pessoa utiliza armas de fogo, né, enforcamento, e quando ela tenta se jogar de prédios, né? Então, o planejamento ele chega a ser mais grave para nós, porque é quando a pessoa coloca em prática aquilo que anteriormente era só uma ideia, né? E quando a gente fala do que leva essa pessoa a cometer, né, esse planejamento, a gente pode falar de fatores que são internos ou fatores externos. Os fatores internos podem ser diagnósticos clínicos, psiquiátricos, né, histórico familiar, histórico de abuso de álcool, drogas, abusos sexuais ou abusos psicológicos. E as questões externas que podem levar a pessoa a fazer esse planejamento são percas que ela pode sofrer durante a vida, né? O falecimento de alguém muito próximo. Se for em questões infantis, adolescente, divórcio dos pais. E também eventos traumatizantes, um acidente, um estupro. Então, essas são questões externas que podem levar o indivíduo a planejar esse suicídio. As pessoas elas começaram a correlacionar a depressão, né, com esses suicídios. O que é bom, porque gera um pouco de mudança da perspectiva do suicídio, que antes as pessoas acreditavam que era mais uma questão religiosa do que uma questão patológica. Por um lado, isso é muito positivo. Mas, na verdade mesmo, a síndrome depressiva ela não é a única razão e nem o único transtorno psiquiátrico que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. Na realidade, existem outros transtornos que têm um índice bem mais alto de suicídio do que a depressão. Como, por exemplo, a esquizofrenia. Pacientes com diagnóstico esquizofrênico têm um índice altíssimo de planejamento suicida e da própria idealização do procedimento, né? Então, não é só a depressão que leva uma pessoa a cometer o suicídio, mas tem algumas frases que eu separei que eu acho que dá para ajudar o pessoal de casa a identificar
esses aspectos suicidas, né? São frases do tipo, eu preferi estar morto, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para minha família, os outros vão ficar muito mais felizes sem mim. Então, quando você ouvir alguém falando alguma dessas frases, você pode se atentar que ela está com essa ideação, como eu disse, né, suicida, chegando já na fase de planejamento. Geralmente, quando é na fase não violenta, que é por meio de uso de medicação, por exemplo, que a pessoa ingere uma quantidade de medicação com o intuito de morte, a família acaba que rejeita essa pessoa. Ao invés dela se atentar por um olhar de cuidado, de amparo, de proteção, ela acaba rejeitando. Por preconceitos, né? Por estigmas, por achar que isso é uma forma de chamar atenção, que isso não tem valor. Então, o que acontece, o que faz um indivíduo repetir essa ação, infelizmente, é a falta de amparo familiar, é a falta de amparo social, é a falta de amparo médico, psicológico. Então, a família, ao invés dela buscar algum tipo de mecanismo para que o indivíduo saia dessa situação de suicídio, né, eles acabam alimentando o próprio sintoma e a pessoa acaba repetindo até ela conseguir. Eu já vi várias vezes de pacientes cometerem incessantemente o ato do suicídio dentro do hospital, dentro de casa. Por quê? Porque ele não está tendo um amparo familiar. Então, essa cena, infelizmente, ela vai acabar se repetindo. E existe prevenção? Sim, Morgana, existe prevenção, sim. Essa prevenção, a gente pode falar que ela pode acontecer de forma individualizada, cada um, né, cuidando da sua saúde mental, e também de uma forma social. Quando eu falo da prevenção no sentido individual, eu estou falando de uma vigilância na autoestima. Porque quando você tem uma autoestima saudável, o pensamento suicida ele não ocorre. Então, você precisa primeiro trabalhar essa questão da sua autoestima. Você precisa ter laços familiares e laços sociais muito bem estabelecidos, saudáveis. Você precisa ter esse vínculo, né, com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Outra questão também que a gente não pode deixar de falar é a questão da crença, né, de religião, pode ser qualquer uma, mas ela também ajuda a prevenir esses pensamentos, esse planejamento suicida. E também a questão do acesso ao serviço de saúde mental, né? A nossa obrigação é sempre deixar muito bem abertas as portas do serviço à saúde mental. Porque se a pessoa começa a sentir que ela está num sentimento de desamparo, de desespero, de angústia, ela pode procurar esses serviços. Esses serviços eles estão aí acessíveis para qualquer pessoa. Nós temos aí CAPS, nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, e eles oferecem esse tipo de serviço com esse olhar voltado para a prevenção do suicídio. Agora, quando a gente fala numa escala social, só o fato de nós estarmos aqui repassando para a população que há, né, a possibilidade de identificação e de prevenção, isso é também uma forma de você tentar diminuir esses números que infelizmente são crescentes de suicídio. E essa é uma obrigação minha, é uma obrigação tua, é uma obrigação de todos nós. Procurar ajudar essas pessoas, procurar estabelecer vínculo com essas pessoas, procurar fornecer ajuda para essas famílias também, que muitas vezes estão desestruturadas e que não conseguem ter forças para
para subsidiar uma ajuda para essa pessoa. Então, responsável pela prevenção, no caso, somos nós, familiares e sociedade. Isso, somos nós de forma individual, somos nós como sociedade, somos nós como um todo, né? A mídia também tem essa obrigação de repassar essas informações para a sociedade com o intuito de diminuir cada vez mais esses números que a gente sabe que são crescentes no nosso país e no mundo também, né? O pensamento suicida, assim como outros transtornos que nós tratamos de forma clínica ou não clínica, a gente não utiliza esse termo de cura, a gente utiliza o termo da ausência do pensamento. Então, o que a gente precisa trabalhar nesses casos é o acompanhamento médico, psiquiátrico, acompanhamento psicológico, acompanhamento familiar e tentar ressignificar a vida desse indivíduo, mostrando para ele novos métodos de vivência, novas experiências, novas formas de olhar os problemas que ele está vivenciando e aí sim trabalhar a ausência do pensamento suicida, né? Mas não no sentido de cura, porque quando a gente fala de cura, a gente fala que não vai haver nunca mais aquela simatologia, né? E a gente não pode falar isso quando a gente fala das questões subjetivas do ser humano. Então, a gente trabalha a ausência, né? E a valorização dos aspectos positivos da vida.